até talvez para fundamentar essa coisa da compra local aí, mas o ruim é que no painel de preços, por exemplo, para a agricultura familiar não está lá. Exato. Né? Então, isso gera mais dificuldade. A resolução 6 de 2020 do PNAE fala em buscar também, se não for possível encontrar no painel de preços, sites da mídia especializada. Então, Conab, Serasa, locais, regionais. E aí o do Serasa atualiza mês a mês, utilizam índices econômicos. Exige um pouco mais de quem está operacionalizando ali, mas dá para fazer uma brincadeira. Uma coisa que eu tenho recomendado bastante nessa questão da alimentação escolar, sobretudo da agricultura familiar, é uma sinergia maior, uma busca de parceria maior entre a área da educação, das compras e da agricultura do município. Perfeito. E eu vejo muito pouco acontecer isso. É muito raro, mas alguns municípios eu já vi e funciona muito bem, onde eu já vi acontecer, né? De sentarem, tipo, o secretário de administração, o secretário de educação e o secretário de agricultura. Perfeito. Para conversarem juntos e para montarem uma estratégia de como lidar com a agricultura familiar. E não só, eventualmente, só atender os 30% da legislação. Eu conheço um município que compra 100% da merenda escolar da agricultura familiar. E aí há um envolvimento muito mais forte da secretaria finalística. Nesse caso que eu conheço mesmo, é a Secretaria de Agricultura quem faz a pesquisa de preços. Porque ela faz isso, inclusive, para a população. Ela faz isso como desenvolvimento local, pensa em outras arranjos. Desenvolvimento local e como informação para a população. Faz pesquisa de preços na feira livre, nos locais onde a agricultura familiar vende, né, junto aos agricultores. Então, é a própria Secretaria de Agricultura quem monta as pesquisas de preços, monta como se fosse um SEASA, né, como se fosse uma Conab ou algo similar, né, ou a FGV, lá na capital, né, é a Secretaria de Agricultura do município que monta as listas de referência e que ajuda a área de compras a fazer a tomada de decisão, que, inclusive, não só faz a referência dos preços, mas estimula os agricultores familiares a se formalizarem, a terem uma DAP, né, a arrumarem o documento para poder se formalizar, evitar fraude, porque também acontece fraude, né, por causa dessa questão da prioridade. Eu vi um caso recente, em que uma associação não era nem da área de agricultura, era de uma outra coisa. Essa associação, ela montou pesquisas de preços fictícias para inflar os preços e montou também uma base de agricultores familiares fictícios, que não eram dela, eram agricultores da cidade, do município, mas não eram associados dela, nunca tinham ouvido falar nessa associação, mas ela foi lá, baixou da internet as declarações de aptidão, né? Pegou uma lista de pessoas, fez uma declaração de aptidão lá, e aí, por conta dessa questão de que pode se dar prioridade para compra no mercado local, se pagou 3 vezes mais caro do que outros preços que foram oferecidos na chamada pública. Veio gente de outros municípios, né? Mas como estava, prioridade os desse município aqui, e os preços que estão sendo cobrados dessa agricultura familiar desse município aqui são compatíveis com o mercado local, só que era fraude. Então, é um risco que precisa ser tomado cuidado, principalmente para essa questão de priorizar, da permissão legal de priorizar os agricultores familiares do local, do município ou da região. É muito relevante que a pesquisa de preços realmente indique qual é o preço praticado no mercado local, né? Tanto para que permita, de fato, conseguir comprar dos agricultores familiares sem, de repente, ter uma referência muito fora da curva lá da capital, né? E aí, claro, o preço local pode ser um pouco mais caro, mas um pouco mais caro não necessariamente significa pagar 3 vezes mais do que no município vizinho. Né? Não faz sentido.
né? Diz uma coisa, Frank, onde está prevista essa questão da priorização do agricultor local? Está na norma do FNDE. Resolução 6 Tem de uma 2020. se não me engano, eu não Resolução? lembro o nome. Resolução Não lembro o número nome. 6 de 2020. Ela regulamenta É, o artigo 14 da Lei 11.947. Depois eu posso te mandar aqui no chat. Depois eu não sei se essa de 2020 tem a questão da prioridade, Leomir, não lembro. Manteve. Com certeza. Eu sei que as normas do PENAI, elas têm essa peculiaridade, né? Não só tem que comprar lá o mínimo dos 30%, né? Como tem o permissivo. Então, vejam, são duas coisas. Uma é a obrigação, né? Então, você é obrigado a comprar no mínimo 30% com os recursos do PENAI, da agricultura familiar. Mas existe a possibilidade, então não é obrigação, mas a possibilidade de priorizar os agricultores familiares locais, desde que o preço pago seja compatível com o mercado local. E aí só o risco, né, dos dois lados. Nem de ter uma referência lá da capital com preços muito baixos, nem de ter uma referência equivocada que permita, eventualmente, pagar um preço muito, muito superior a, de fato, aquilo que se pagaria na feira, aquilo que se pagaria se fosse comprar ali do agricultor familiar, de fato, no mercado local, né? Um dos mecanismos que eu recomendo nesse caso aí, né? Eu não vejo muito o pessoal usar. O cara faz vídeo. Se eu fosse o cara da pesquisa de preços da agricultura familiar, eu iria na feira com o meu celular e faria vídeos. Tô aqui na banca do seu Zé, Seu Zé, quanto é que você cobra aqui pelo tomate? Seu Zé falou que, faz até uma live ali da pesquisa de preços. Perfeito. Cara, ele grava esses vídeos e coloca esses vídeos como... A gente está muito amarrado ainda, muitas vezes, a papel, né? Coisa assim, mas eu acho que o procedimento só pode ser papel. Não, cara, hoje pode ser vídeo, pode ser áudio. Defendi isso fortemente. Vídeo, Defendo isso fortemente. Né? Então, cara, vai no mercado. Eu acho muito engraçado isso. E aí, só para a gente terminar, cara, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas vou te dar um curso, né? Uma aula de pesquisa de preços, e tinha na minha turma uma pessoa, uma servidora, que ela era do Sistema S, acho que do SESI, se não me engano. Ela tinha simplesmente 50 anos de SESI. 50 anos de trabalho, né? Já estava 50, e a maioria desses 50 anos na área de compras. Meu Deus. Eu achei impressionante como uma pessoa conseguiu ficar tanto tempo na área de compras, né? E aí eu tive a curiosidade de perguntar para ela, né? Mas como é que era? Ela disse que quando ela começou, a primeira coisa que ela fez na vida profissional dela foi fazer pesquisa de preço. Eu falei, cara, como é que fazia pesquisa de preços há 50 anos? Pegava uma prancheta, uma folha de papel ao maço, um lápis, eu ia saía andando e ia no comércio e anotava os preços na mão. Pegava 3 preços, igualzinho a gente faz hoje. Ou ela pega muito à frente do tempo, ou a gente demorou a melhorar os mecanismos. Não, cara, assim, é igualzinho. Só que assim, hoje, o que eu poderia fazer diferente, né? Se eu precisasse fazer pesquisa de preços, de repente, no mercado local, realmente num supermercado, num atacadista, numa loja de embalagens, numa farmácia, né? Eu vou com o meu celular. Eu vou com o meu celular e vou lá e tiro foto. Defendo isso fortemente. Cara, vou lá na feira do produtor, tiro a foto da plaquinha do alface. Alface R$1, tiro a foto. Exatamente. Se for o caso, eu tiro até uma selfie. Eu também, pode ser que eu. Uma selfie, olha, que é prova que fui eu mesmo. É isso, exato, é isso. Não precisa mais que isso, cara, e isso é fantástico. Isso é fantástico, né? Novamente, o importante é dar rastreabilidade, né? É provar e comprovar o que você fez.
Não precisa sair fazendo detalhadamente um relatório da pesquisa que você foi fazer lá. Cara, com foto e vídeo, né? Conforme vídeos e fotos em anexo. Em anexo, segue o baile. A pesquisa está aí, pronto. Cadu, artigo 35 da resolução número 6 de 2020. Beleza, obrigado. 35. A partir dali começa a definir prioridade do formais sobre os informais e regiões geográficas. Você começa a dizer, primeiro no município, local, depois regiões geográficas imediatas, intermediárias, estado, Brasil, planeta, terra, e aí vai dando toda... Show, brigadão. Frank, mais uma vez, cara, fiquei agora com vontade de fazer live toda semana contigo para bater esse papo. Até animei de novo trabalhar na área de compras. fazer um marketing aí. A saga com o Frank Brasil. Vamos para a parte de fiscalização de contratos. Infinitas. Faca na caveira, fiscalização de contratos. Daqui a pouco. Vamos arrumar um dia para falar sobre isso. Diga, Cadu. Frank, você que está na PGU, aquele decreto sobre a utilização, obrigatoriedade do pregão eletrônico para as prefeituras, né, para os outros entes, que não é a federação, não é federada, o Estado e municípios, ele poderia vir para verbas do QESE, do PNAE, do PNAT, a obrigatoriedade só para transferências voluntárias. Então, deixa eu só te explicar. É que essas elas têm uma natureza um pouquinho diferente, né? O decreto saiu só para as transferências voluntárias, né? Isso. Mas o próprio FNDE agora regulamentou, ele, repassador do recurso, regulamentou que dinheiro do PNAE tem que ser pregão eletrônico. Exato. Então, os repassadores de grana podem fazer isso nos seus regulamentos, né? E interessante, eu vi hoje mesmo o Tribunal de Contas do Maranhão, por causa da pandemia, esse negócio doido aí de que as pessoas têm que ficar em casa, né? E a gente está aqui só conversando na live, né? Então, fazer pregão presencial hoje está uma coisa muito doida, né? Tanto que uma das mudanças recentes foi a medida provisória que permitiu que o RDC possa ser usado indiscriminadamente. Para tudo quanto é coisa agora, eu posso usar o RDC que antes não podia. E qual é a grande vantagem do RDC? Que ele é eletrônico. Então, a 13979 não tinha permitido que eu contratasse obra, por exemplo, por pregão ou eletrônico, né? Então, como é que eu ia fazer uma concorrência? Né? E, de repente, tem muito município que já estava com obra em andamento, com planejamento, com a licitação pronta, lá quase pronta, só que não pôde fazer porque teria que fazer presencial, né? Agora, com a medida provisória, eu posso tornar tudo que eu ia fazer convite, ia fazer TP, ia fazer concorrência, eu passo a fazer RDC. E o RDC é eletrônico, né? E aí o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ele fez uma determinação para os municípios jurisdicionados, né? Dizendo, cara, assim como o decreto 10.024 falou que grana federal tem que ser pregão eletrônico, para a grana que não é federal tem que ser também, porque estamos na pandemia e não tem como fazer presencial. Então, o próprio Tribunal de Contas no Maranhão, isso pode acontecer em outros locais, mas isso pode... Veja, isso não precisa ser... Eu entendo tua angústia, mas como comprador, o legal seria que o governo federal dissesse isso, mas o teu prefeito pode decidir isso. Tentar convencer o teu prefeito e dizer para ele, bicho, aqui não dá para fazer presencial, cara, vai matar todo mundo aí, ou sei lá, vai colocar todo mundo em risco. Né? A pandemia veio num momento propício, e longe de mim falar que isso é bom, né? Mas pelo menos é algo positivo que pode ser tentado tirar disso. Não dá para a gente fazer os procedimentos presenciais. Então, vamos convencer os gestores a fazerem só eletrônico, né? E não precisa necessariamente que seja o governo federal mandando, né? Até porque, mesmo que mandasse, só poderia mandar no dinheiro federal, ainda Exato. Que teria aí uma dúvida sobre o tipo de dinheiro federal que poderia ter a ingerência de determinar que seja
pregão eletrônico. Mas o prefeito, ele pode tomar a decisão e fazer um regulamento dele dizendo aqui, no meu município, assim como os prefeitos tomaram a dianteira e foram fazer lockdown ou fechar as cidades e proteger a população legitimamente, os prefeitos também podem tomar essa atitude do ponto de vista administrativo nos seus procedimentos de compras. Então, hoje seria muito simples em termos administrativos, não políticos, né, de tomar decisão. Mas muito simples, uma decisão administrativa do prefeito que determinasse, olha, aqui no meu município só se faz procedimento eletrônico, não tem mais procedimento presencial a partir de agora. Isso é plenamente possível, né? Então, mesmo que não... E uma coisa para convencer o gestor a fazer isso, talvez sejam as referências, né, de fora, né, essas normas que estão vindo, e principalmente convencer que qualquer procedimento que você tenha que reunir gente num local já não era lógico antes, você fazer pregão presencial. Não era lógico antes. Agora, então, é que acabou completamente qualquer lógica de fazer a procedimento presencial, né? Então, uma das coisas que dá para convencer, ou tentar convencer os gestores, que não tem condições de fazer esses procedimentos, né? Melhor mesmo é que faça tudo eletrônico. No PENAI, a resolução 6, artigo 27, Cadu, fala lá de obrigatoriedade de obedecer ao decreto 10.024, em relação ao direito do PENAI. Pô, beleza, brigadão. Beleza? Brigadão. Na verdade, tá sobrando pouco dinheiro federal que não tem que fazer. A gente vai fechando o cerco, né? De alguma forma. Sem dúvida. Talvez, que eu saiba hoje, talvez farmácia básica. Não sei se a farmácia básica é considerada lá, pelo menos um pedaço dela, se é considerada transferência voluntária, ou se a farmácia básica é fundo a fundo, né? Então, para comprar medicamento nas prefeituras, né? Então, não tenho muita certeza se esse dinheiro, por exemplo, tem outros que é dinheiro para a saúde de modo geral, né? Atenção básica, né? Esses fundo a fundos. Esses talvez ainda não estejam não seja obrigatório usar o pregão eletrônico, né? Mas, cara, não faz o menor sentido o gestor preferir usar o pregão eletrônico só porque o governo federal não o obrigou o cara preferiu o pregão presencial só porque o governo federal não obrigou a usar o pregão eletrônico. Não faz o menor sentido. Claro, eu entendo toda a lógica de gestores que defendem, mas meu município é pequeno, meus fornecedores ainda não entendem. Cara, ajude teus fornecedores. Da mesma forma que eu falei sobre a sinergia com a Secretaria de Agricultura para tratar da compra de alimentos da agricultura familiar, outras secretarias finalísticas da prefeitura podem ajudar e deveriam estar ajudando os fornecedores do município a entrarem na internet, a se cadastrarem no SICAF, a entenderem como funciona pregão eletrônico, como eles podem vender, não só para o município, mas para o entorno todo, né? Isso faz parte da política, ou deveria fazer parte da política pública do município, fortalecer seus fornecedores para serem capazes não só de atender a necessidade da prefeitura, do município em pregões eletrônicos, que dá hoje para usar pelo celular, já é possível no Comprasnet, pelo menos, não sei outras plataformas, mas no Comprasnet já é possível o fornecedor participar pelo celular, vender para o poder público pelo celular, né? Participar dessas licitações, tanto no município de sede, como vender para o entorno. Então, na verdade, isso não é só uma questão de compras. Não é só um problema de compras que o meu município agora vai ser obrigado a comprar por pregão eletrônico. Isso deveria ser uma oportunidade de política pública e de fortalecimento dos fornecedores locais, para que eles sejam capazes de atender as necessidades. E veja, na pandemia agora, quem não vende pela internet está enrolado. Está enrolado. Não estamos falando só de vender para o governo. Sim. Estamos falando de vender para qualquer um. O cara que não está na internet vendendo o pão de queijo dele, vendendo a roupa,
vendendo até padaria mesmo, qualquer comércio hoje, qualquer empreendimento, para funcionar hoje, está sendo que, né, é na internet. Então, essa lógica de que só para governo tem que ser presencial não faz o menor sentido. Né? Se até para o cidadão, de modo geral, o comerciante está tendo que aprender a usar plataformas eletrônicas e fazer negócios à distância, muito mais com o setor público. Então, faz o menor sentido hoje a gente não usar de forma exclusiva os mecanismos de compra eletrônicos. Perfeito. Show. Perfeito. Show, mesmo. Frank. Valeu mesmo, de coração, Valeu. cara. Ó, vamos Gente, combinar então brigadão. na próxima. Obrigado mais uma vez. Valeu. Uma boa noite. Cadu, espero que tenha ajudado aí. Você viu que o cara Ô, Cadu, boa sorte lá, cara. Olha, Sucesso. falar para você que eu não te invejo, né, por ser comprador, mas eu respeito e valorizo imensamente o seu trabalho, cara. Se tem um servidor público que merece os nossos aplausos, são esse povo que está lá na frente de combate nos hospitais, tratando dos doentes, e o povo que compra, que está ali tentando fazer chegar na mão de quem precisa os produtos e serviços que a gente precisa para atender os contribuintes, devolver para o contribuinte o investimento que ele faz, que corre atrás e que tem que lidar com todo esse cenário de dificuldades que a gente falou aqui. Né? Parabéns, cara. Muito obrigado por você comprar para a gente. Tá? Não, beleza. Obrigado a vocês pela grande gama de conhecimento de hoje. Para mim foi excelente. Apesar da experiência já de quase 10 anos na área de compras, mas é uma experiência totalmente nova e conhecimentos grandiosos aí para mim repassar para o pessoal lá do trabalho. Obrigado. Vamos dar um jeito de fazer isso com uma frequência. Abraço, até mais. Agora estou te seguindo aí no Instagram. Quando tiver, eu estou sempre dentro. Beleza. Se eu não tiver, se não puder,